Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo terror que estreia essa semana aqui no Brasil. A Medium é um filme tailandês do mesmo diretor lá de Espíritos e eu tenho pavor daquele filme, de tanto medo que ele me dá. E aqui ele retorna para contar uma história de um falso documentário. Será que é tão assustador? Será que vale a pena você ir no cinema acompanhar essa história? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Se você não ficou assustado assistindo Espíritos lá de 2004, é porque já não tem mais nenhum espírito aí dentro de você. E aqui o diretor vai trazer essa versão de um falso documentário para apresentar a história de uma médium e a sua família. É uma história de um drama familiar, por incrível que pareça, e a gente vai acompanhar em 2 horas e 10 minutos, mais ou menos. Ele é longo, mas ele tem essa proposta de a gente acompanhar os dias dessa possessão que acontece com um dos familiares da médium Nin, que é quem a gente acompanha basicamente durante boa parte deste documentário, falso documentário que é o filme. Para quem não está muito familiarizado, lembra muito Bruxa de Blair, que tem esse estilo, né, de filmagem um tanto quanto caseira, com cenas noturnas, e realmente é um estilo que dá medo. A gente fica bem apreensivo porque é para dar essa noção de que aquilo é real. E quanto mais real, mais medo dá. Mas para voltar um pouco, A Medium é um filme de 2021 que estreou lá por outubro e chega agora pra gente contar a história, digamos, de uma equipe de filmagem que passou algum tempo ali estudando e conhecendo os médiums da Tailândia e acabam escolhendo a Nin para acompanhar o seu dia a dia, né? Ela que, durante todas as gerações da sua família, as mulheres acabavam se tornando a médium, a porta-voz de uma deusa em específico. Só que quando era para ser a vez da sua irmã mais velha, a irmã mais velha, que é a Noi, rejeitou e não quis. Acabou se tornando católica e quem tomou o lugar foi a sua irmã mais nova, a Nin. E é nesse contexto familiar um pouquinho conturbado que a gente começa a nossa história. A Nin, ela vai até o enterro do marido da Noi, da sua irmã mais velha, e coisas estranhas começam a acontecer com a sua sobrinha, a Mink. Ela, né, tem ali situações que talvez a deusa, que é a que está ali, né, digamos, ela mesma fala possuindo a Nin, talvez ela queira agora ir para o corpo da sobrinha e ela sente, digamos, os mesmos sintomas de quando a sua mãe e a sua tia, né, começaram esse processo da deusa possuir elas. Até então a gente acha que é uma coisa familiar, a deusa está querendo apenas passar para outro corpo. Mas a tia médium que a gente acompanha percebe que não é só isso, não. Coisas bem malignas estão por trás do que a menina está sentindo. Então a gente vai acompanhando esse processo, digamos, de possessão que a garota está passando ao longo dessas 2 horas durante esse falso documentário. Porque antes a equipe que estava acompanhando a Nin, né, para ver como que ela trabalhava, como que era a vida dela, sendo uma médium dessa deusa específica, acaba agora acompanhando também a sua sobrinha, porque ela está passando por aquilo, né? E eles estão nessa dúvida se é a deusa ou não que vai, digamos, passar para o corpo da sobrinha. A mãe da menina não quer, né? Porque ela mesma já tinha rejeitado essa função. E a gente vê esses dramas familiares, porque percebe-se que a partir do momento que a Nin, né, aceitou
ser o veículo, né, digamos, dessa deusa, ela se afastou da família, eles têm uma tretinha por conta disso, tem essa questão da irmã mais velha não ter aceitado a função, que era realmente ela que deveria. É realmente uma situação bem familiar e eu gosto quando a gente está falando das questões de possessão e de espírito. É bacana como eles tratam a relação ali da população na Tailândia com as crenças, né? Acreditar nessa função ali dos deuses, dos espíritos. E também a gente tem o contraponto, né, da Noi, da irmã mais velha, que ela acaba se tornando católica exatamente para, digamos, fugir de tudo aquilo. O filme ele começa bem cadenciado, bem devagar, né, mostrando aos poucos o que acontece com a Min, que é a sobrinha, né, como isso vai atrapalhando ali a relação do trabalho dela com as amizades, com a família, até que, digamos, um pouco mais da metade do filme, a gente tem realmente as cenas mais assustadoras. Até então é mais ela sofrendo sintomas, né, muito fraca, muito doente. Depois da metade do filme, a gente tem as partes onde eu disse que são bem Bruxa de Blair, com aquela coisa de câmera noturna, porque eles querem, né, o pessoal que está fazendo documentário quer ver o que ela faz à noite, porque cada vez que a mãe dela acorda, a casa tá toda bagunçada. Então, tipo, eles colocaram câmeras por toda a casa, e é nessas partes tem umas cenas que, olha, muito medo. Ela distou um pouquinho até então ali do que eles estavam mostrando, desse terror mais sutil, de possessão, de não saber o que está acontecendo realmente, até que eles mostram como que a garota está, né? Então, dá aquele medo, e se tu não tá preparada, tu vai levantar da cadeira assistindo. E daí em diante, então, é só cenas de muito sangue, muitas mortes, e, né, todo aquele visual demoníaco, e se torna realmente um terror bem visual. Antes era algo mais sugestivo. Eu gosto muito desse terror onde a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer. E essa é uma das melhores coisas no filme, porque a gente está na dúvida o porquê que a menina está sendo afetada dessa maneira, né? O que aconteceu? Se não é a deusa que sempre passou de gerações, né? Que acabou sempre ali tendo uma médium na família, se não é ela, o que está possuindo a garota e fazendo aquilo com o corpo dela? O filme, por isso, acaba me agradando, ele tem muitas dessas intenções que ficam abertas, a gente pode ter várias interpretações do que realmente aconteceu, e as cenas de terror, que são principalmente lá naquelas noites anteriores ao ritual, elas são bem boas. Eu gosto bastante, elas... Teve algumas partezinhas que eu não vi muito bem, entendeu? Eu confesso que eu fechei o olho um pouquinho, mas elas dão aquele medo que é o objetivo de um filme de terror. Ele causar essa aflição. Por isso, aconselho que vocês assistam a Medium. Ele já está acontecendo em algumas pré-sessões, mas oficialmente estreia dia 19 de maio. Me conte aqui o que vocês acharam, se vocês vão assistir, se vocês gostam de filmes de terror asiáticos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um likezinho em algum canto aí. Beijos e até a próxima.